para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O nosso Senhor Jesus, ele é maravilhoso, né? Um líder espetacular, o maior líder de todos os tempos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nessa passagem aqui de João, capítulo 17, versículo 21, por exemplo, ele está em uma oração com os seus discípulos e ele aproveita o momento de comunhão com Deus para trazer um exemplo aos seus discípulos. Quando ele ora: ó Pai, eu rogo a Ti para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. Ele está, na verdade, dando ali uma lição para os discípulos de união, mostrando para eles que é tão importante a união que sem a união eles não obterão a vitória. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são tão unidos que, apesar de três, eles são um, né? Um grande mistério e um grande exemplo de união para nós. E para falar de união, nesse dia eu tenho aqui do meu lado a minha querida esposa, Enediana. A gente está juntos há 23 anos, né? Nos conhecemos, casamos ali, ela tinha 19, eu tinha 20. Sim. Na época. Hoje eu faço 43 anos, ela faz 42, então estamos há 23 anos juntos e enfrentamos grandes batalhas. Sim, não foi assim, ó, mar de rosa, né? Essa união não é assim que tudo vai bem. Não, a união passa. Tivemos muitas lutas, né? Muitas dificuldades, a gente teve que perseverar constantemente, né, em várias situações. E aprendemos a união na prática. Com certeza, sim. Já foi ali na luta mesmo, a gente orando. Se não tivesse Deus, com certeza a união não estaria. Graças a Deus, a gente se conheceu já na presença de Deus, né? Deus já estava nessa união. Então, foi com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo. Isso é muito importante, a maturidade, como a gente casou muito novo. Então, principalmente da minha parte também, foi um aprendizado, um amadurecimento para essa união se manter em nome de Jesus até a vinda de Jesus. As dificuldades, porque falar de união é uma coisa até bonita, né? Sim. É gostoso falar de união, as pessoas, elas querem ouvir falar de união, mas bem verdade é que mesmo no nosso relacionamento, a gente que já conheceu dentro da igreja, a gente já era da fé, já era evangélicos. Sim. Eu já era auxiliar de pastor, inclusive, quando a gente se conheceu. Sim. Com 20 anos de idade, né? Casamos com 20 anos, nos conhecemos antes ainda, 16, 17 anos. Então, a gente fala de união. Mas, mesmo na fé, a gente enfrentou muitos obstáculos, e dentro desses obstáculos, na época, por falta de maturidade, como você mesmo colocou, a gente, em vez de unir forças, a gente acabava desunindo, né? Sim, é como você sempre mesmo diz, em vez de eu e você se unir para lutar contra o problema, a gente acabava se desunindo, né? Distanciando, e ficava aquela guerra ali, e a gente pedindo para Deus uma direção e sabedoria. Pedindo que Deus abençoasse, Deus nos mostrava que o problema era nós. Exatamente. Né? A gente era o problema. Exatamente. Por quê? Às vezes orgulho, sim, às vezes arrogância, né? Altivez, e dentre tantos outros sentimentos, faz com que um comece a culpar o outro. Exato. Né? A culpa é tua. Olha, a minha vida não está melhor por sua causa. Sim. E aí por diante. E quantos casais estão vivendo exatamente isso, né? Exatamente. E até com o passar do tempo, depois de 5 anos de casados, a gente daí teve o nosso primeiro filho e daí por diante, né? Nós só vai piorando, muitas das vezes a situação a gente pensa assim, não, agora vai melhorar. Mas, infelizmente, a gente imatura, mãe de primeira viagem, eu acredito que isso acontece muito com muitas mães,
a gente acaba depositando muito amor ao filho, sabe? A gente acaba ali colocando ali e acabando deixando de lado. E é onde que o diabo começa a agir. Se a gente não tiver Deus ali junto, não tem como permanecer. E isso é um assunto importante também de ser tratado, né, dentro do relacionamento, bem especificamente dentro da família, dentro do casamento, né? A Enediana colocou aqui, e eu acho muito interessante colocar mesmo, porque acredito que muitos casais ou enfrentaram ou estão enfrentando problemas semelhantes a este, né? Casaram, aí veio o primeiro filho, a mulher, e às vezes acontece com o homem também, né? Sim, a mulher, ela é mais emotiva, ela é mais sensível, ela é mais emocional do que o homem. Então ela fica ali com a criancinha 9 meses no ventre, imaginando o rostinho da criança, amando a criança, tudo isso dentro do padrão, dentro do normal. Quando a criança nasce, em alguns casos, claro que isso não é uma regra em geral, mas em alguns casos, a criança nasce, a mãe transfere todo o amor que ela tem para aquela criança. E aí, quando vem uma discussão entre marido e mulher, ela joga ainda na cara do marido, claro que isso nunca aconteceu com a gente, né? Não, mas ela acaba jogando ainda na cara do marido, dizendo o seguinte: ele é sangue do meu sangue. É verdade. Então ele é mais importante para mim porque é sangue do meu sangue. Por que que a pessoa pensa dessa forma? Ela pensa dessa forma porque ela ainda não compreende o mistério de Deus, né? Ela não entende. Qual o mistério, pastor? A palavra de Deus, ela diz: deixará homem, pai e mãe, deixará, isso é literalmente falando, deixará. O filho, ele é criado para deixar, Sim. né? Ele não é criado para se manter dentro de casa aos cuidados da mãe e do pai. Não, ele é criado para deixar o ninho, como se diz ditado, assim como o passarinho faz, e voar, viver a própria vida dele. Deixará pai e mãe e se unirá. Mais uma vez a palavra falando de união. Sim. Se unirá a sua esposa, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, mais do que sangue do sangue. Exatamente. Os dois são um. E isso é um mistério tremendo. Então, aonde o casal que acaba compreendendo isso, vai amar seus filhos, mas vão amar juntos. Sim. Né? Vão amar juntos. O pai vai amar, a mãe vai amar, vai cuidar, vai fazer de tudo para dar a eles o melhor, mas entendendo sempre que na hierarquia da vida é quem? Deus e depois o cônjuge, marido ou a mulher. Porque na reta final da vida, quem sobra é aqui, meus amigos. Quem sobra é marido e mulher. Todo o restante que estiver à volta vai seguir seu próprio caminho. Não é isso, Enediana? Com certeza. A gente tem que estar unidos, né? E para isso é Deus na nossa vida e humildade. A gente tem que reconhecer quando a gente precisa de Deus mesmo na nossa vida ali, quando a gente reconhece, não, é Deus que está no comando, a gente tem em primeira base ali a humildade de estar unidos, um junto com o outro, né? E a palavra, para a gente orar e encerrar nossa transmissão, Enediana, a palavra de Deus em Eclesiastes 4, versículo 10, vai dizer assim, versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, né? Isso é muito grande, isso é glorioso demais, falar sobre esse assunto de um levantar, um amparar, um dar apoio, dar ânimo, dar coragem. O relacionamento que dá certo
é aquele que faz a outra pessoa dar o melhor de si, né? O casamento bom, Enidiana, a união que realmente agrada a Deus é aquela que incentiva, que diz um para o outro assim: olha, você pode mais, você pode ir mais longe, vai dar tudo certo, né? No nosso caso, a gente é pastor, né? Então, olha, Deus vai te usar e você vai arrebentar e tudo mais. Você que é um profissional, né? A tua esposa chegou em casa, como é que foi seu dia, né? Escuta, deixa ela falar dos problemas dela, daí depois você vai lá com uma palavra de incentivo: não, meu amor, mas vai dar certo, Deus vai te abençoar. Então, um está sempre levantando o outro, né? Vice-versa, com certeza. E é muito forte essa palavra, porque sozinho os dois não conseguem. Tem que ter a união de Deus para que eles venham se manter firmes e fortes, né? Então, aí vai entrar essa palavra que você falou, né? Sim. A Bíblia está falando ali da união dos dois, e aqui é Salomão contando, né? Salomão falando aqui da união dos dois, e depois ele completa dizendo assim, ó, e se alguém prevalecer contra um, ou seja, se alguém se levanta, algum problema, esse algum é o problema, vem contra a minha esposa, no caso, se o problema se levanta contra ela, os dois resistem. Quer dizer, os dois estão juntos dentro daquela dificuldade, dentro daquele problema. Então, um ampara o outro. E aí diz assim: os dois lhe resistirão. Aí vem aqui: o cordão de 3 dobras não se rebenta depressa ou com facilidade. Então, por mais que haja união entre marido e mulher, ainda falta uma coisa aqui. Sim, com certeza. Né? Ainda falta o principal. O principal elo dessa corrente chama-se Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está nessa união, está aqui, marido e mulher, o Espírito Santo, ele faz isso aqui, ó. Ele guarda, ele é como um guarda-chuva em cima desse casamento. Eu falo do guarda-chuva porque está chovendo muito, né? Os dois estão na chuva. Há um ditado que diz assim: quem está na chuva é para se molhar. Nesse caso, com o Espírito Santo, ele é o guarda-chuva que vai impedir a chuva de problemas de destruir esse relacionamento. Pode até ser que uma gota, que um pingo ou outro atinja, venha algum problema, né, atinja ali, às vezes o lado emocional, o lado sentimental. Problemas existem, a gente não pode dizer para você que estar com Deus é estar ausente de problemas, porque isso seria mentira. Todo mundo enfrenta problemas e dificuldades, mas com Deus, na união, a vitória é garantida, a vitória é certa, né? Com certeza. Não vivemos um mar de rosa, mas com Deus ele transforma tudo e vira bênção, né? Vira bênção. A maldição, ela se converte em bênção, tá certo? Olha, e você que está enfrentando qualquer dificuldade, qualquer problema, quer seja na sua empresa, quer seja no seu relacionamento, na sua família, enfim, se você quiser e precisar da nossa ajuda espiritual, porque é muito importante, você que está, por exemplo, passando um problema no teu casamento, procura o pastor. Se não, a gente vai em qualquer outra igreja, não tem problema. Procure um homem de Deus que possa lhe orientar. Por que eu digo pastor? Porque para falar de família tem que ter uma família, né? Para falar de casamento tem que ser casado. Ah, mas fulano estudou sobre casamento, ele tem a teoria. Meus irmãos, você é inteligente. Uma coisa é ter teoria. Um médico, por exemplo, um doutor, ele não é formado apenas dentro de uma sala de aula, né, com livros na mão. Não, ele é levado para dentro do pronto-socorro, para dentro do hospital, para fazer estágio,
para ver na prática a realidade, para que ele então possa ter a experiência, para que quando chegar a vez dele, ele não coloque uma vida em risco. Então, o casamento, a família é a mesma coisa. Eu não poderia falar de casamento para você se eu não fosse casado há 23 anos. Eu posso falar e tenho propriedade para falar. E digo mais, você é um pouquinho mais ousado, né? Não me tem agora como arrogante, mas eu vejo alguns amigos falarem: você tem que olhar só para Deus, não pode olhar para a vida do homem. Eu quero dizer para você o seguinte: se você é evangélico principalmente, você frequenta alguma igreja, olha para o casamento do seu pastor sim, olha para a família dele sim, olha para os filhos dele, olha para dentro da casa dele. Claro, é inteligente, não é verdade? Porque se ele, e isso é bíblico, se ele não governa bem a sua própria casa, como poder ajudar você a administrar a sua? Essa é a minha humilde opinião, e acho que você tem que olhar sim para o meu casamento, olhar para os meus filhos, olhar para dentro da minha casa. Se houver qualquer exemplo em nós, então aí há segredos em nós, né? Se há um exemplo em nós, existem alguns segredos. E aí você, mulher, pode descobrir os segredos da Inediana, minha esposa, e você, homem, pode descobrir os meus segredos, tá bom? É momento de oração, vamos falar com Deus. Espírito Santo, amado, querido Deus. Sim, Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, meu Deus. Meu Pai, Senhor, queremos mais da Tua presença, meu Deus, em nosso lar, em nossa casa, meu Pai, em nossa união, meu Deus, porque cremos no Teu poder, Senhor. Envia os Teus anjos, meu Pai, onde encontra, meu Pai, uma mulher, Senhor, desamparada, sem força, meu Deus, sem saber o que fazer, meu Deus. Toca no coração dela, meu Deus, que ela venha agir com sabedoria, em nome de Jesus. Espírito Santo, em concordância com a minha esposa, em união com ela, eu dou continuidade a essa oração, meu Pai, pedindo a esse chefe do lar, a esse pai, a esse marido, esse guerreiro, meu Pai, que todos os dias sai da sua casa em busca do pão nosso de cada dia, esse homem que muitas das vezes carrega, meu Pai, lutas internas, confrontos internos, os quais ele não comenta com ninguém, mas só ele sabe as guerras que ele tem enfrentado. Senhor, muitas das vezes a gente não é compreendido, as pessoas não nos compreendem, mas o Senhor sabe tudo que esse homem está passando. E eu peço, meu Pai, dá força a ele, que ele não desista da sua família, que ele não desista do seu lar, mas que em vez disso ele possa superar todos os problemas e em união com a sua esposa, com a sua família, ele possa dar a volta por cima. Eu peço a Ti ainda, se alguém segura um copo com água na mão, o mesmo seja consagrado e ao beber todos sejam abençoados. E quem crê, diga que assim seja, diga obrigado, Jesus. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa transmissão abençoa abundantemente a sua vida. E se você gostou, por favor, nos ajude, compartilhe, se inscreva no canal, adicione o sininho, comente, para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a próxima.